Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai Altíssimo, entrando diante da tua santa presença, já te louvamos, te engrandecemos esta manhã. Pai, quero aqui te pedir, como um humilde servo, como um pecador que aqui está, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que hoje nós não venhamos adquirir apenas um conhecimento teológico, mas que a sua palavra venha nos incomodar. Nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Então, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra e sei, Pai, o poder que há nessas escrituras sagradas. Me ajude neste momento, que não venha ser o eu, mas o Teu Espírito falando para a Tua igreja, pois necessitamos de ouvir a Tua voz, pois o Senhor é o cabeça da igreja. E somos 100% dependentes de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vou tomar um bebê, para não tinha esse copo de vinho, não. Galera. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, por gentileza. A gente vai começar um jejum agora antes do churrasco, tá? São 3 horas de pregação, então se entrega. Brincadeira. O Michel já estava assustado, tá? Calma, Michel. Bom, vamos lá, gente. Nós já encerramos, nós fizemos uma série de exposições bíblicas aqui de salmos selecionados, cujo tema era a soberania de Deus sobre a vida, né? E creio, tenham comigo que foi uma bênção, né? Não há dúvidas, pois a palavra de Deus são escrituras sagradas e não tem como a igreja não ser abençoada quando nós fazemos a exposição das Escrituras e pregamos as Escrituras, tá? Só que hoje nós vamos dar início à exposição a essa carta aos Efésios de Paulo, tá? Cujo tema é a identidade da igreja, tá? Então, eu peço que vocês se atentem bastante, pois eu creio que é um tema, tá, que vai ser ministrado para a nossa comunidade, vai ser de grande bênção para os irmãos, tá? Eu creio que Deus tem muita coisa para falar conosco nessa carta e que Ele venha gerar frutos nessa comunidade, nessa igreja aqui, amém? Então vamos fazer a leitura do texto, como de costume, já que vamos expor a carta. Nós começamos ela pelo capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo, se vocês não se incomodarem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amém? Não vai ser o capítulo inteiro hoje. No momento que eu estava preparando a mensagem, eu já estava em minha mente em querer pregar pequenas porções que eu achava que seria melhor para a igreja. Em seguida o pastor já me mandou mensagem, fez ali a conexão ali do Espírito Santo. Ele falou: cara, o que você acha de a gente, em vez de expor o capítulo inteiro, a gente ir pregando pequenas porções até terminar a carta? E realmente isso vai ser de grande valor. É possível pregar um capítulo inteiro aqui? É possível.
Só que ele vai ser de forma muito resumida e nós vamos perder muitos detalhes aqui que Deus tem para falar conosco. Então nós vamos pregar, até terminar essa carta, são 6 capítulos, nós vamos pregar em pequenas porções para vocês, para que vocês tenham um melhor proveito do texto, amém? Bom, antes de nós irmos para o texto, eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa carta, para que vocês tenham uma visão mais de contexto, uma visão mais panorâmica da carta, amém? Eu acredito, né, na verdade é o seguinte, as cartas de Paulo, se os irmãos aqui já tiveram a exposição, acredito que eu e minha esposa aqui já vai estar fazendo um ano nessa comunidade aqui, e nós tivemos a oportunidade de ouvir a exposição da carta aos Colossenses, pelo irmão Roberto, que ele trouxe, mas eu acredito que vocês já devem ter feito aqui nessa igreja, nessa comunidade, exposição da carta aos Romanos, ou, né, em algumas cartas paulinas, ou se vocês já tiveram a oportunidade de ler algumas cartas de Paulo, vocês vão perceber um detalhe, que é o seguinte: Paulo ele começa sempre as suas cartas, normalmente com algum problema local. Pode ser algum pecado que agora ele já está exposto e ele vai tratar isso. Pode ser brigas internas que está tendo naquele momento. Pode ser erros doutrinários, falsas doutrinas que estão sendo pregadas naquele local. E dali Paulo, ele começa a carta dessa forma, depois ele vai tecendo a sua teologia em cima disso, né? Então vocês podem conferir, por exemplo, Colossenses estava sendo bombardeado com falso ensino, com gnosticismo, e aí Paulo já começa com um louvor em Colossenses 1, mostrando a primazia de Cristo, mostrando a supremacia dele, né? Para poder combater esse falso ensino. Só que a carta aos Efésios, ela é uma carta muito interessante, porque ela segue o princípio ao contrário. Paulo ele já começa tecendo uma teologia e um robusto argumento teológico, cujo ele vai tratar sobre o plano eterno que Deus tem para com a igreja. Ele já vem tecendo. E vale vocês entenderem que aqui ele não está lidando apenas com um problema local, uma igreja local. A forma como ele está falando, ele está conversando com a igreja universal, não alguma cedo, tá? A igreja global, a igreja em si, né? Então ele traz isso. Outro ponto interessante é que essa carta, ela foi escrita nos meados de 60 anos depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. Tá? Então ela é uma carta considerada uma das cartas da prisão de Paulo, como Colossenses, Filemon, uma das cartas que ele escreve preso. Então nós temos que entender que neste momento já é uma segunda geração de cristãos. A igreja ela já não está crescendo como em Atos, que precisa de uma proliferação de cristãos, precisa evangelizar, pregar o evangelho. Não, já tem muitas pessoas convertidas, já tem judeus, pagãos, gentios que se tornaram cristãos. Então Paulo está lidando com a igreja em geral, né? Então ele está trabalhando uma consolidação com a igreja, algo mais forte, um alimento mais, vamos pôr um arroz e feijão mais forte para a igreja, porque nesse momento a igreja precisa disso, tá? Bom, até aqui todos entenderam? Amém. Tudo bem até aqui? Tá. Bom, vamos lá. Dentro da teologia, existem algumas perguntas que são cruciais para o texto. Tá? Existem várias, quando você vai abordar um texto bíblico. Mas existem 3 perguntas, que quando vocês forem ler as escrituras, essas perguntas precisam ser cruciais. Que elas são as seguintes perguntas: quem escreveu? Para quem ele escreve? E por que ele está escrevendo isso? Tá? Gente, isso é muito importante.
mas às vezes ele publica um versículo, mas sem o seu contexto. Isso é perigoso. Porque a Bíblia é uma obra sagrada, irmãos. Toda obra, ela tem começo, ela tem meio e fim. Então a gente não pode pegar uma parte isolada. Nós precisamos trabalhar a Bíblia como um todo, para entender o contexto. Tá? E essas 3 perguntas se dão nesse texto que a gente acabou de ler. Tá? Então vamos lá, vamos para o texto. Vamos analisar o texto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quem é Paulo? Sim. Vamos lá. Quem escreveu? Paulo. Tá? Paulo, acredito que muitos conhecem ele aqui, mas quem não conhece, Paulo é um cara que tem um conhecimento muito grande, é um poliglota, não era qualquer um, é uma pessoa que tinha sua cidadania romana, tinha total conhecimento sobre os pensadores gregos e principalmente um conhecimento profundo sobre as suas raízes judaizantes. Já que ele cresceu em Tarso, ele nasce em Tarso, vive a sua vida em Jerusalém, e a Bíblia, ele entra na história, através de Atos, né? Ele entra na história da igreja primitiva como um fariseu e um perseguidor da igreja. Ele entra como alguém que perseguia a igreja e que talvez seja responsável pela morte e a prisão de muitos cristãos naquela época. E mais para frente ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e aí ele se converte, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Este é Paulo. Tá? Só que aqui no texto ele diz assim: Paulo, apóstolo. Ele se autodeclara apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo do grego, que vem apóstolos, é alguém que fala em total autoridade pelo nome de outra pessoa e tem total liberdade para fazê-lo. Ou seja, ele se coloca como um embaixador. Ele tem total autoridade para falar sobre o nome de alguém e liberdade em nome dessa pessoa. E ele se coloca como apóstolo como os demais. Como eu acabei de mencionar, Paulo entra na história um pouco depois. Ele não participa ali naquele momento que Jesus está chamando seus apóstolos. Ele não viu os milagres ali que Jesus promoveu, mas ele é chamado depois, tem um encontro com Cristo, e ele é encarregado tanto por Jesus Cristo quanto por os outros apóstolos a ser o apóstolo dos gentios. E acredito que de forma estratégica, tá? Porque como ele tem todo esse conhecimento, cidadania romana, ele falava muitos idiomas, então ele podia entrar e andar no Império Romano livremente. Ele conseguia andar, acessar cidades. Então ele era o cara certo para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. E aqui, então, Paulo, apóstolo, embaixador, que fala em nome de alguma pessoa e tem total liberdade para fazê-lo. Mas apóstolo de quem? Ele fala de Cristo Jesus. E observe, ele não fala Jesus Cristo, ele fala Cristo Jesus. E o que é Cristo? Ao contrário do que alguns pensam, não é o sobrenome de Jesus. Cristo
tradução em grego que vem do hebraico, que significa Mashiach. O que é Mashiach? Era ungido, o Messias. Ou seja, para o povo de Israel, o Mashiach era o rei de Israel. Era um ungido, o rei ungido que viria. Não é o cara lá dos Gideões que foi ungido pelo óleo, não. Não é isso. Mas é alguém que iria trazer a paz. É o Messias prometido. Não à toa que Davi ele recebe esse nome de ungido, rei de Israel. Mas era só uma sombra de Cristo. Então esse cara ele fala o seguinte: Paulo, eu sou embaixador e falo em nome do Rei Jesus. Eu falo em nome dele. Tenho total liberdade para fazer. Parece até um pouquinho arrogante. Mas não. Ele vai dizer o seguinte: Paulo, eu sou Paulo, embaixador do Rei Jesus. Não por minha vontade. Olha o texto. Mas por vontade de Deus. Não foi escolha humana. Não foi mérito pessoal. Foi vontade soberana de Deus. Paulo, ele não foi escolhido porque ele era bom. Ele não foi escolhido porque ele tinha muitos dons, muitos talentos. Ele foi escolhido de forma soberana por Deus. Isso nos traz uma devida atenção do seguinte: que o chamado de Deus, ele não depende do histórico da pessoa, mas da sua graça. E a sua posição no reino, ela não vem do seu desempenho, mas da vontade de Deus. Deus chama pessoas improváveis. E você não está na igreja por acaso. Essa reunião aqui, irmãos, ao olhar humano, pode se parecer apenas pessoas se reunindo no domingo. Mas existe um Deus soberano que cuida dessa igreja. Não é um clube, irmãos. Isso aqui não é um clube. Não é uma clínica que a gente vem ouvir boas palavras. O almoço que nós teremos hoje não é só um almoço. A igreja, ela nasce da vontade de Deus. E existe um Deus que cuida do seu povo. Isso aqui não é uma reunião qualquer. Por isso, não desdenhe do culto. Não ache que o culto é apenas um evento simples, como você estiver indo no cinema. Não é isso, irmãos. É algo muito mais profundo. E se você não tem a devida obediência a isso, passe a ter. Caso contrário, não venha. Amém? Amém. E aqui, nós respondemos a primeira pergunta. Quem escreveu? Paulo, embaixador de Cristo Jesus. O homem que fala em nome do Rei Jesus. Não por sua vontade, mas pela vontade de Deus. Não porque ele é bom, não porque ele tem talentos, mas porque Deus o chamou. Assim como nós. Deus não escolhe você porque você... A igreja não precisa de pessoas capacitadas para fazer as coisas. Eu não preciso de pessoas capacitadas aqui. Eu preciso de pessoas chamadas. Essa é a verdade. Então ele fala em nome de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Agora vem a segunda pergunta. Para quem ele escreve? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo
carta circular. E isso é bem provável por alguns motivos. Primeiro motivo: Paulo não trata com assuntos pessoais em Éfeso. Ele fundou essa igreja, passou 3 anos nela. Então a carta, se fosse para Éfeso, simplesmente só para Éfeso, ele daria nomes, falaria sobre os líderes ali, ele daria mais informações a respeito dessa igreja. Ele não dá. O segundo motivo é que muitos manuscritos antigos não vêm com esse endereçamento. Os manuscritos mais antigos, ele vem assim, ó, dessa forma. Depois da vírgula, vem assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então acredita-se que Paulo escreveu essa carta e depois ele foi colocando o endereço das igrejas e mandando essa carta, porque já o assunto que vai se tratar dessa carta é um assunto global e não local. E nós vemos também, se vocês repararem quando vocês vão ler o livro de Colossenses, Paulo vai falar aos Colossos: leem a carta que eu mandei a Laodiceia. Aí alguns teólogos ficam falando: nossa, a gente nunca achou essa carta. Que carta é essa que Paulo mandou para Laodiceia? Está aqui. Provavelmente foi essa carta. Ele só endereçava, mudava o nome da igreja, porque é um assunto que era para tratar com todas as igrejas. Então essa carta provavelmente ela circulou ali em toda a Ásia Menor. Então entendam isso é importante porque vocês, ao decorrer da exposição da carta, vocês tenham essa visão na hora de ler, tá? Então vamos lá. Então ele escreve assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que é a palavra santo aqui? A palavra santo ela vem do termo de separado. Alguém que é separado, tá? Não significa uma pessoa perfeita, nem uma pessoa extraordinária, mas significa uma pessoa que é separada por Deus do mundo. Ele está escrevendo a pessoas que pertencem a Cristo. Ele não está escrevendo para qualquer pessoa. Ele está escrevendo para pessoas que são separadas por Deus, que não vivem mais as suas agendas mundanas, não vivem mais de acordo com este mundo. São pessoas que estão em Cristo. E aí vem o termo fiéis. Fiéis em Cristo. Ou seja, pessoas separadas que estão em Cristo, porém fiéis. E aqui vai um outro problema aqui. Quando você vai trazer a palavra fiel ou fiéis no grego, é pistos. E infelizmente, irmãos, a nossa cultura, o nosso idioma, português, principalmente no Brasil, ele é muito raso. A interpretação dele é muito, vamos dizer, pequena, para algumas palavras. O nosso conceito de fé é pensar muito forte que uma coisa vai acontecer. Tanto que as pessoas lá fora, elas dizem que ela vai fazer um jogo na casa lotérica e falam que eu vou fazer uma fezinha ali. Eu acredito muito forte, só que vai acontecer. Isso não é fé, isso é superstição. Pois a nossa cultura é cheia de superstição. Então nós temos que entender o que é fé no conceito bíblico. Fé, pistos, é confiar em uma palavra ao ponto de obedecer. Você não acredita de forma lógica. Eu acredito que isso aqui é verdade. O que o cara está falando é verdade. O que o pastor pregou, nossa, aquilo lá é verdade. Aquela pregação do YouTube do Augusto Nicodemos,
Ó, aquilo lá eu concordo com isso. Você concordar com isso é irrelevante. A questão é se você confia e pratica. Pois pistos é confiar ao ponto de obedecer. E Jesus vai falar o que no monte? Há muitos que escutam e praticam. Outros escutam e não praticam. A falta de pistos. Então, vamos lá. Ele escreve, Paulo, embaixador do Rei Jesus, não por sua vontade, não porque ele é bom, mas pela vontade de Deus. Ele escreve a pessoas que são separadas por Deus, que não têm mais a sua vida, não são mais ligadas às suas agendas mundanas, mas que estão em Cristo e que confiam nessa palavra e a obedecem. É a esse público que ele está escrevendo. São pessoas que não são mais definidas pela sua nacionalidade, pela sua cultura, pela sua língua, pela cor da pele. Elas são definidas e têm a sua identidade em Cristo. Paulo aqui, ele não está falando com a turminha do oba-oba, com um simpatizante de igreja, com aquele que apenas frequenta a igreja, mas ele está falando com aquele que é separado por Deus, que a sua vida está em Cristo, que ouve as suas palavras e obedece. Isso nos mostra que a nossa vida, a partir de agora, está ligada em Cristo. A nossa fé, ela não é crença apenas, é união com uma pessoa. Você não vive mais sozinho, Cristo vive em você. A sua segurança não está em você, está em Cristo. E fora de Cristo não há vida espiritual. E agora, vamos para a terceira pergunta. Por que foi escrito? O conteúdo dessa carta. Então, nós entendemos. Paulo, embaixador, fala em nome do Rei Jesus. Não por minha vontade, porque eu não sou bom. Escrevo aos separados que estão em Cristo, que creem em sua palavra e praticam. E agora eu vos anuncio. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um costume, eu particularmente tenho esse costume, é bem difícil nas igrejas reformadas, mas no meio pentecostal, normalmente o pessoal fala mais só a paz do Senhor, né? Mas nós temos o costume de nos cumprimentarmos assim, graça e paz. E aqui, talvez você pense que Paulo esteja apenas educado e cumprimentando a igreja, da mesma forma que a gente tem esse costume. Mas não é assim que funciona a cabeça dele. Não é assim que funciona a cabeça de Paulo. Aqui, nessa saudação, ele escreve quem está mandando, para quem está mandando e por que ele está mandando. E aí ele anuncia graça e paz. Mas que graça é essa? E que paz é essa que ele anuncia? A graça, ela vem do grego, que é charis. E era uma saudação conhecida na época. E paz,
Paulo esteja refutando um slogan que tinha na época do Império Romano, que se chama Pax Romana. O que os romanos afirmavam? Os lugares que eles dominam, eles vinham aqui, dominavam essa região. Se os romanos dominarem aqui, haverá paz. A Pax Romana, precisa de um único governador, um único cara que governe, para haver paz. Tanto que hoje se é falado isso, né? O mundo só terá paz quando tiver um único governo, uma única moeda, não é isso? Naquela época tinha isso. Só que aí que tem um ponto. Ele vai dizer o seguinte: graça e paz da parte de quem? Vírgula, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele já mostra uma relação que Deus tem com o seu povo, de pai e filho. E nós temos que entender que Paulo, ele entendia a igreja como continuação do povo de Deus, através de Abraão. Então vocês lembram, Deus fez uma aliança, através de Abraão todos os povos seriam salvos. Então Paulo ele entende que a igreja hoje ela é continuação dessa aliança, tá? Então não existe uma aliança só com Israel e uma com a igreja como muitos pregam aí fora. Não, é uma única aliança. Paulo entende isso, ele afirma isso em sua carta aos Romanos, tá? Então, qual é a questão? A graça, caris, ele significa favor imerecido, é uma bênção que eu não mereço. E Paulo ele entendia que desde o início a relação de Deus com o seu povo era de um Deus gracioso, e não a partir só de Jesus. A graça de Deus com o seu povo começa lá atrás. Porque quando nós falamos em graça, nós temos apenas a ideia da cruz, ou da salvação, do resgate. Não é só isso, irmãos. A graça começa lá em Gênesis 3. Paulo entendia isso. Paulo entendia, a partir do momento que o homem pecou em Gênesis 3, o que Deus fez para cobrir Adão, quando Adão viu que estava nu? Ele não cobriu ele com vestes de animais? Deus já estava mostrando que ali seria através de um sacrifício. A graça começa ali. A partir do momento que Deus expulsa o homem do Éden e não deixa ele mais ter acesso à árvore da vida, não é só juízo, é graça. Sabe por quê? Porque se o homem tivesse acesso à árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. Então o fato de Deus expulsar o homem do jardim é graça. O fato de ele dar a morte como consequência do pecado é graça. Porque senão ele ia viver eternamente em pecado. Então ele entende que o povo de Deus, desde o seu início, é agraciado por um Deus gracioso e misericordioso. Então é essa graça que ele está falando. Não só a partir de Jesus Cristo. E esse Deus, além de ser gracioso, ainda nos adota como filhos. E agora ele anuncia paz, graça e paz. Que paz é essa que ele fala? A paz do grego é eirene. Só que Paulo aqui, ele tá escrevendo em grego, mas a sua mente é hebraica. Por mais que ele esteja escrevendo em grego. Então essa tradução do eirene é shalom. Acredito que vocês já devem ter ouvido esse termo, shalom, judeus, ou quem aqui assistiu o filme de Davi, que ele canta, minha filha adora essa música, shalom, ela adora. O filme do Davi lá do desenho, né? E mais uma vez, o nosso idioma, a nossa cultura, tem uma visão muito pequena do sentido
estudar idiomas antigos, eu particularmente estudo mandarim, estudo chinês, ele tem um vasto, tem coisas que tem como se diz, uma interpretação muito ampla, não é simples. Então, assim, nos nossos termos aqui, no nosso contexto atual, o que é paz? Paz é a ausência de conflito. O camarada chega em casa e fala para a mulher, me deixa em paz. Ele quer o quê? Ele não quer que ela enche o saco dele. Ou a mulher também, ó, eu estou naqueles dias, me deixa em paz. Misoginia é crime. Mas não é ausência de conflito. Nós temos que entender o shalom. O que é esse shalom? Shalom, ele fala a respeito de algo completo, de unidade e harmonia. E ele fala principalmente de relacionamento restaurado. Vamos entender um pouquinho mais do que é paz para Paulo na própria carta aos Efésios. Vamos adiantar um pouquinho. Abre no capítulo 2, a partir do versículo 14. Só um pouquinho mais para frente. 2 e 14. Pode ler? Então assim, ó. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre os gentios, os judeus, que se converteram ao cristianismo. Então tem os judeus que ainda tinham suas raízes judaizantes, acreditavam na lei, queria levar os gentios, aqueles pagãos recém-convertidos, a cumprir a lei. E aí Paulo vai falar que Cristo rompe essa lei, mas ele veio trazer paz e unidade a esses dois, a esses povos. Eles se unem em Cristo em um só Espírito. E abra no 4 também, 4 a partir do 3. 4:3, está escrito assim, ó: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, Paulo aqui, ele não está apenas saudando a igreja, mas ele está estabelecendo o sumário dessa carta. Porque metade dessa carta, a carta aos Efésios, são 6 capítulos. Metade dessa carta vai se falar da graça de Deus. O que Deus fez pela sua igreja. Outra metade vai se falar do que nós devemos fazer quanto a isso. E a vida em comunidade. Ele vai falar sobre a paz. Então aqui ele está estabelecendo o sumário da carta. E aqui, claro que vocês já devem ter percebido, a ordem, ela importa. Porque ele diz assim, primeiro ele anuncia a graça,
depois a paz. Por que ele anuncia a graça primeiro? Porque se eu não entendo o conceito da graça, eu estou cheio de ego próprio. Eu acho que eu consigo me justificar diante de Deus de alguma forma. E a partir deste princípio, eu acredito que eu posso me sentar no trono de Deus, viver pelas minhas vontades. E sem a graça, é impossível. Sem a graça não tem como ter unidade, porque eu estou cheio de ego próprio. Eu acredito que eu posso me justificar diante de Deus, de alguma forma. Então, sem graça não tem unidade. Sem graça não tem igreja. Sem graça não tem como nós nos reunirmos aqui. Vocês lembram do episódio depois que Adão e Eva pecam? Qual o próximo episódio que vem? Caim e Abel. Correto? Todos conhecem a história de Caim e Abel. Um irmão matou. E aí já é a Escritura me mostrando que a partir do momento que eu quebro o laço do meu Criador, eu quebro também com o meu irmão. A partir do momento que eu quebro a paz de Deus, eu sento no trono, eu acho que eu sou Deus da minha própria vida e acho que eu também sou Deus na vida do meu irmão. E acredito que ele deve viver ou não, como aconteceu. Ele achou que podia matar o seu próprio irmão, porque achou que era Deus o seu próprio irmão. Eu acredito que o meu irmão não possa entrar aqui, não possa ser perdoado, que eu sou Deus do meu irmão. E a verdadeira paz que ele está falando aqui é realmente reconciliar com o Criador através da graça. Isso é um padrão do ser humano. Vocês podem olhar a psicologia moderna. Quando você olha uma criança, um adolescente que está apresentando um problema, o que o psicólogo pergunta para ele? O psicólogo pergunta: como é a relação de você com seus pais? Porque isso forja ele como ele vai enfrentar o mundo. Seus problemas familiares se carrega para a vida adulta. E é a mesma pergunta: como está a sua relação com o Criador? A igreja, ela vive aflita quando esquece que vive pela graça. Agora, Cristo está no centro de tudo. Como nós vimos, Paulo é o apóstolo de Cristo. Os crentes são fiéis em Cristo. A graça e a paz vem por meio de Cristo. Só teremos paz e unidade como igreja se entendermos a graça. E não entender de forma intelectual. Você pode até falar: eu acredito, somente a graça, somente a fé. Você pode até falar com suas palavras, da boca para fora, decifrar, falar todo o slogan da teologia reformada. Mas isso é irrelevante. Se a graça não quebrar o teu coração, não funciona, irmãos. Uma pessoa que é alcançada pela graça é uma pessoa quebrantada. É uma pessoa que perdoa o seu irmão. É uma pessoa que vira outra face. E é uma pessoa que de forma alguma tem coragem de sentar no trono de Deus. E ele, Cristo, ele não é só parte dessa mensagem. Ele é o centro
centro da identidade da igreja. A nossa identidade está em Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente. Cristo define quem somos. Não somos definidos pelo nosso passado, não somos definidos por pecado, somos definidos por Cristo. Em Cristo, nós somos santos, somos aceitos, somos filhos. Nós não estamos apenas em um lugar geográfico, a igreja, a Rua Canuto do Nascimento. Estamos em Cristo. Não estamos nessas paredes, estamos em Cristo. E Cristo define o que nós recebemos. Ele define que nós recebemos graça e paz, porque tudo vem dele. E talvez você esteja na igreja há muito tempo. Talvez você se batizou, talvez você esteja no grupo de louvor, talvez você esteja no diaconato, talvez você é pastor, talvez você já foi presbítero, talvez você já foi tudo. Talvez você esteja apenas na igreja, mas não esteja em Cristo. Talvez você esteja ativo, mas sem identidade. Talvez você esteja tentando merecer aquilo que já foi dado. Hoje Deus te chama a voltar ao centro. Não é sobre você, não é sobre o seu desempenho, é sobre Cristo. E a identidade da igreja é clara. Ela é escolhida pela vontade de Deus, separada como santa e unida a Cristo e sustentada pela igreja, pela graça. Uma igreja que entende a sua identidade vive com poder. Uma igreja que esquece sua identidade, ela vive em confusão. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Agradeço a oportunidade e peço que vocês leiam esta carta em casa. Isso vai funcionar muito melhor. Leiam, releiam. Vai trabalhando. Não depende apenas de quem aqui está ministrando. Tá? Releia a próxima parte que nós vamos durante a semana. Leia, releia. Quando chegar no domingo haverá a exposição desses versículos para trazer melhor clareza. Então vamos juntos aqui. Faço um apelo. Vamos juntos estudar essa carta. E que essa carta venha trazer frutos para a nossa comunidade. Que nós venhamos viver em paz através da graça. Amém? Deus abençoe.